Nós vamos dividir a aula assim. Primeiro nós vamos começar com uma definição direta, um pouco extensa, mas eu acho que ela encaminha muito do que nós vamos ver. Depois a responder o que é glória em si, depois a manifestação da glória de Deus e depois a manifestação suprema da glória de Deus. Quem é a manifestação suprema da glória de Deus? Cristo Jesus. Isso. E depois duas aplicações importantes. Para começar a aula, eu gostaria de ler um texto do Joe Bick, que está na sua Teologia Sistemática, no primeiro livro da Revelação. Irmãos, eu vou deixar para ler depois. Eu perdi aqui. Não, achei. Devemos estudar o Senhor como seus discípulos. Devemos receber a sua palavra com mansidão. Tiago 1:21. Devemos estudá-lo na dependência de Jesus Cristo, pois somente Ele nos dá uma compreensão do verdadeiro Deus, que nos livra dos falsos deuses e ídolos deste mundo. Como Moisés na sarça ardente, nós pisamos em terra santa. Nossa postura deve ser de adoração e nossa teologia o combustível da doxologia, assim como as reflexões teológicas mais profundas de Paulo o impulsionaram a louvar. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 1, 33 a 36. Isso não é um sentimentalismo casual, mas admiração, reverência e temor diante da majestade de Deus. Donald MacLeod diz: a teologia perdeu seu caminho e, na verdade, a sua própria alma, se não pudermos dizer como João, cair a seus pés como morto. Apocalipse 1:17. Oremos, irmãos, pedindo a graça do Senhor. Bondoso Deus, nos achegamos à Tua santa presença, já Te agradecendo, Pai, pela Tua santidade que o Senhor revelou a nós. Agradecendo, Senhor Deus, por este dia que o Senhor nos trouxe para podermos cultuarmos ao Senhor, conhecer mais a Tua glória e, Senhor Deus, nos rendermos, certos de que somos perdoados de nossos pecados, de que a Tua misericórdia, Senhor Deus, labora em nosso favor diariamente. Pedimos, Senhor Deus, neste momento que o Senhor nos ilumine a mente e abra o nosso coração, para que eu, Senhor Deus, seja totalmente, realmente tomado por um temor diante do Senhor, e que a Tua igreja e o Teu povo, Senhor Deus, aqui reunidos, Senhor Deus, também, Senhor Deus, para que venhamos a Te servir, para que venhamos a Te adorar, reconhecendo e amando a Tua glória. É em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Isaías 6, 1-3, texto conhecidíssimo de todos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Aqui uma definição direta um pouco mais longa. Glória é a plenitude do ser de Deus em si mesmo, sua infinitude e o resplendor que expressa a perfeição de todos os seus atributos. Aquilo que falamos agora há pouco. Glória de Deus não é como que um atributo. Nós sabemos, Deus é simples. Deus não é dividido. Quando nós dividimos atributos de Deus, nós estamos por acomodação, conhecendo aspectos que Deus revela sobre si. Mas a glória de Deus, meus irmãos, é exatamente aquilo que resplandece de quem Deus é. É a união de tudo o que Deus é e demonstra a nós. É o peso da majestade do Deus triuno. É importante essa palavra peso, porque ela vai identificar muito do que
do que a glória. É o peso da majestade do Deus triuno, tão absoluto e incomparável que supera tudo que existe. A glória de Deus é o próprio brilho de quem Ele é, santo, eterno, amoroso, misericordioso, poderoso, bondoso, imutável, simples, autossuficiente, e os 3 pontinhos é porque isso se expande. Mesmo somando toda a criação, os planetas, estrelas, galáxias e todo o universo, e toda a realidade visível e invisível, nada pode ser comparado à glória de Deus, pois toda a realidade criada é infinitamente menor do que a glória do seu Criador, sustentador e provedor. Todas as coisas são infinitamente menores do que o Deus que a criou. E nós podemos ver a glória de Deus, nós veremos isso quando falarmos da revelação geral, mas nós podemos ver a glória de Deus todos os dias, basta abrir os olhos ou ficar de olhos fechados. Mas a glória de Deus ela ainda é muito maior. A glória de Deus ela é incomparável. Usando aqui uma definição direta também do Francis Turrentini, ele vai dizer, do Francis Turrentini, no primeiro volume da sua obra traduzida para o inglês como Institutes of Atlantic Theology, no terceiro tópico, The One and True God, faz uma diferenciação da ideia de glória essencial e glória manifestada, embora não use exatamente esses termos. Ou seja, ele fala sobre isso, sobre a glória essencial, aquela glória que é o próprio Deus, que é do próprio Deus, e a glória manifestada, a glória que Deus revela às suas criaturas através de suas obras e através das suas palavras. Então, o que é a glória essencial? Quem Deus é? É a excelência das perfeições de Deus em si mesmo, a sua plenitude eterna, imutável, infinita e independente, todos os seus atributos, ou seja, a essência de Deus. E o que é a glória manifestada? O que Deus faz e fala. É a manifestação externa de suas perfeições e o reconhecimento das criaturas acerca do ser de Deus. Acho que é bem claro, não é essa diferenciação. Agora vamos lá, o que é glória em si? Agora um pouco mais extenso. Glória de Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra usada para glória é o hebraico kavod, cujo sentido básico é peso, mas carregando nuances culturais mais amplas, como valor, importância e dignidade. Ou seja, aqui tem um pouco desse contexto quando se fala de peso também no Brasil e no Ocidente. Por exemplo, quando você quer falar que alguém é alguém que é importante, você fala, essa pessoa é uma pessoa de peso. Vai falar de um grande jogador, um jogador de peso. É um jogador que a presença dele no campo causa uma diferença. Ele não é um jogador nesse sentido leve, alguém que tanto faz ou como tanto fez estar ali. Mas ele, por exemplo, é um jogador que o fato dele estar ali traz um peso para a qualidade do time, traz um peso histórico pelas coisas que ele fez. Então, o peso tem muito disso. Se você for olhar, se você assistiu muitos filmes ou séries de batalhas, você vai ver. Isso estou falando que representa uma história. Se você for ver a literatura, Odisseia, a Ilíada, qualquer uma, você vai ver o que é que os grandes líderes estavam buscando no mundo. Glória. O que é essa glória que eles estavam buscando? Um peso histórico, um peso de poder, um reconhecimento. Então, glória, ela é usada na nossa língua e no Ocidente muito nesse sentido, que é muito parecido também. Mas quando aplicada a Deus, kavod expressa o peso da plenitude de seus atributos e o resplendor de suas muitas perfeições. A mesma palavra descreve o peso de significação que certas pessoas possuíam na sociedade, sua influência, honra ou relevância. E esses usos humanos ajudam a compreender a amplitude do termo em diferentes contextos. Eu trouxe 3 exemplos. Olha o primeiro exemplo. Então ouviu Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. A palavra, meus irmãos,
A palavra riqueza é a mesma kavod. O que é que eles estão dizendo? Poderia ser traduzido: e do que era de nosso pai juntou ele toda esta glória. Gênesis 31. O que é que os filhos de Labão estavam dizendo? Ele tem um peso aqui. Existe um peso que Deus conquistou para ele. Existe um peso que Deus, na sua providência, conduziu todas as coisas para dar. Claro, eles não estavam reconhecendo Deus nisso, mas nós lemos o texto, nós vimos a narrativa e nós sabemos o que Deus fez. Então, a riqueza que Jacó tinha dava um peso, uma dignidade, uma importância, dava uma reputação a Jacó. Outro texto, que aqui já é José: anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tem visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. Gênesis 45, 13. O que é essa minha glória no Egito que ele está dizendo? A palavra também, meus irmãos, é a mesma. Está aqui ela. Esses prints eu tirei do Logos. Tá bom? Kavod. Então, o que é essa minha glória? O peso da proeminência. Era o poder que José tinha. A influência que ele tinha. O que era o Egito antigamente? Era o império mais poderoso. Quem era José? O segundo homem mais poderoso. Então, diante disso, o que é essa glória? Era a influência que ele tinha, um controle, a riqueza, o reconhecimento que José tinha em todo o mundo próximo. O que ele falava tinha peso. O que ele fazia tinha peso. E aqui agora eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória. Águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Ele fala aqui do rei da Síria e diz que o rei da Síria virá com toda a sua glória contra o povo. O que é essa glória do rei da Síria? O seu exército. Um exército tão grande e poderoso que, como águas caudalosas, transbordam e nada pode sobreviver diante dele. Então a gente vê que a mesma palavra ela é usada para mostrar. Mas no que é que isso nos aponta? E está aqui, Kavod novamente. Quando se fala de Deus, esse é o texto que primeiramente podemos, assim, não primeiramente, mas é o texto base desses estudos que estamos fazendo, que faremos até o final do próximo ano. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. O que é que Deus está falando aqui? Deus está dizendo: o eu sou o que sou, eu fui o que fui, eu serei o que serei, eu farei o que farei. O que é isso? Deus está dizendo claramente que a glória é toda dele. Mas como assim? A glória de Deus é própria. Deus não precisa de ninguém. Quando eu falo que a glória de Deus é própria, no final eu explico melhor. Independente, inesgotável, superabundante, incomparável. Toda a criação material, o universo inteiro e toda a criação espiritual, os céus dos céus e tudo mais, não podem conter, suportar a plenitude da glória de Deus, do peso do ser de Deus. Toda a riqueza de Jacó, e é sobre isso aqui, toda a riqueza de Jacó, a influência, poder, força que José e o rei da Síria tinham, foi concedida por Deus. Tudo, absolutamente tudo, e todo reconhecimento que alguém possa ter nesse mundo, ela é concedida por Deus. Quando Deus diz eu sou o que sou, Deus está dizendo: eu não preciso de ninguém para falar o que eu estou falando. Eu não preciso de ninguém para fazer o que eu estou mandando você fazer. Eu não preciso de ninguém para me dar essa autoridade, essa reputação. Eu sou quem eu sou, e eu que sou Deus, Criador, eu que sou Deus, mantenedor, eu que sou Deus, provedor de todas as coisas, eu que estou mandando. Porque toda a riqueza do mundo só existe porque antes Deus criou. Deus é o dono de todo ouro e toda prata, nós repetimos, mas Deus não é só o dono de todo ouro e toda prata.
Deus é o Criador de todo ouro e toda prata. Aquela que o homem toca, aquela que o homem nunca vai tocar, que está tão profundamente na terra como prata e ouro que o homem nunca vai achar, ou que está espalhado por qualquer galáxia no mundo. Mas Deus criou. Então, quando Deus diz, eu sou, Ele está dizendo, eu sou o Rei da Glória, a quem todas as coisas pertencem. Sou eu que estou te enviando. Você não precisa falar de outro além de mim sobre poder. Eu sou o Deus poderoso, eu estou te enviando. Então a glória de Deus se estabelece muito claramente nesse texto de Êxodo 3,14. Outros textos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará, outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Isso aqui é uma coisa que nos ensina a todo momento. Você não vai ver textos em que a glória de Deus vai ser demonstrada, que aquele que escreve não se derrame diante de Deus e reconheça a sua glória, reconhecendo a glória de Deus. O que é que esse texto está dizendo? A glória de Deus sendo conhecida pelos seus poderosos feitos reais e históricos, as grandes coisas impossíveis realizadas por Deus na história do seu povo, libertação do Egito, milagres no deserto, conquista na terra. Porque a glória de Deus é conhecida também por meio dos seus poderosos feitos. Outro texto, Salmo 90, 2-4. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A glória de Deus sendo demonstrada onde? Na eternidade de Deus, na seidade de Deus, na autossuficiência de Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. A glória de Deus sendo conhecida pela sua eternidade, aceidade e autossuficiência. Isaías 40, 28. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outreiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? A glória de Deus está sendo compreendida aqui como? Sabedoria de Deus, todo o conhecimento de Deus, o poder, a grandiosidade de Deus. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, mostrando a diferença que existe entre qualquer criatura e o seu Criador, entre qualquer inteligência e a inteligência de Deus. Inteligência criadora, é sempre importante dizer. Nossa inteligência, ela é o quê? Ela é recriadora. Ela pega aspectos da existência e desenvolve. Ela une, ela mistura. Ela é o quê? Criativa no sentido de recriação, mas não no sentido de criação. O homem não cria nada, do nada. O homem cria diante daquilo que Deus fez. Então isso já mostra a diferença enorme que existe entre Deus e nós. Glória de Deus no Novo Testamento. Alguma dúvida, meus irmãos, sobre a questão da glória no Antigo Testamento? Porque basicamente a carga de significado do que glória é estabelecida no Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele bebe e permanece. No Novo Testamento, a palavra usada para glória é doxa, que no grego comum significava opinião, reputação ou estima. Desculpa, está um pouco parecido. Concordo? Licença. Então, assim, no grego clássico, essa palavra ela tinha esses significados. Opinião, nem tanto, mas reputação ou estima acaba que conversa muito bem. Contudo, no grego bíblico, o termo assume o mesmo sentido teológico da palavra hebraica kavod, que é peso, valor, dignidade, esplendor e majestade, mas também conhecimento, reconhecimento. Assim,
Doxa continua expressando tanto a plenitude dos atributos de Deus, quanto a manifestação visível de suas muitas perfeições. Alguns textos, Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. É igual os Salmos, meus irmãos, quase. Muito parecido. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Outro. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Às vezes a gente acha que esses textos estão desejando essas coisas para Jesus. Não. Eles estão reconhecendo que essas coisas são antes de todas as eras e agora. Está reconhecendo Jesus, o Cristo, o Filho, é Deus, e a Ele pertence todas as coisas, eternamente. O texto é de Judas 1, 25. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Timóteo 1,17. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4:11. Outro texto, Apocalipse 21, 22, 26. Esse aqui já mostra muito a glória de Deus como o esplendor. E esse é o nosso desejo diário. É nisso que nós devemos pensar. É nisso que nós devemos labutar os nossos pensamentos, o nosso coração diariamente. Nela não vi santuário. Nela quem? Nova Jerusalém. O Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não, o Deus todo. Nela não vi santuário. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Iluminou, lâmpada, glória de Deus. Se eu for olhar para Gênesis, a luz surge antes dos luminares. Por quê? Luminares são apenas meios, meus irmãos. A luz do universo é uma. É Deus resplandecendo a sua glória. Por meio de várias coisas, feitas pelo homem ou feitas por ele mesmo e grandiosas. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Apocalipse 21, do 22 ao 26. Alguma dúvida, meus irmãos, sobre o conceito de glória em si, no Antigo ou no Novo Testamento? Acho que qualquer coisa, só perguntar, tá bom? Agora, a manifestação da glória de Deus. Eu peguei esse texto do Sinclair Ferguson, acredito que os irmãos conhecem, e falando sobre a glória de Deus manifestada, ele diz o seguinte: na Escritura, a glória de Deus é a expressão ou a manifestação externa de seu ser, de seus atributos e perfeições invisíveis. Ela é revelada nos lampejos caleidoscópicos da eterna magnificência do ser e caráter de Deus, expressos na ordem criada. Aí ele vai usar Salmo 19 e ele vai usar Romanos 1 para dizer isso. É como se, por meio dessa glória, Deus falasse: você não pode me ver, pois eu sou um Deus invisível, pois eu sou o Deus invisível, mas eu me visto desses trajes magníficos, a fim de dar uma noção de quão majestoso e glorioso eu sou de verdade. Os textos que ele usa são esses, irmãos. Salmo 19, 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há ninguém
nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. O que esse texto nos diz? Nós vamos, e claro, se fez importante em muitos momentos da história, mas você vai ver que faz parte da maturidade cristã entender isso. Por quê? Existem pessoas que estão diariamente buscando ver coisas sobrenaturais, no sentido de que a sua fé está agarrada em coisas que precisam ser muito extravagantes. Quem já foi de certos meios, que inclusive são muitos deles irmãos nossos e amados, você verá como as pessoas muitas vezes elas buscam ver coisas que a Bíblia conta e que foram importantes, mas que cumpriram muitas vezes seu papel. Porque, meus irmãos, quando nós entendemos isso e nós olhamos para o céu, nós sabemos que a mesma glória de Deus, o mesmo poder de Deus necessário para fazer com que a chuva caia num dia, de um determinado momento a outro determinado momento, é o mesmo poder de Deus necessário para que o mar se abra. Deus pode fazer com que a água se torne vinho, da mesma forma que Ele pode mandar um pescar e tirar da boca do peixe o dinheiro necessário para alguma coisa. Quando nós entendemos que a glória de Deus e o poder de Deus é infinito, nós entendemos que toda a criação, e nós entendemos que toda a criação ela resplandece esse poder de Deus, ao abrir os olhos ou ainda de olhos fechados, nós podemos saber que tudo que existe, tudo que é e tudo que acontece, só porque Deus sustenta com o poder da sua mão. Então, assim, a glória de Deus ela é algo perceptível aos nossos olhos todo momento. Nós temos que nos apegar a isso, meus irmãos. Claro, não estou falando contra o sobrenatural. Nós vivemos no sobrenatural. Todos os dias. Eu fui um ímpio. Para que Deus fizesse o mar se abrir, Ele só quis. Para que um ímpio fosse salvo, o Filho de Deus precisou descer e morrer em meu favor. Conversões são uma demonstração sobrenatural da glória de Deus. Oramos por curas, oramos por libertação, oramos por várias coisas, mas o fato, meus irmãos, é que o poder de Deus pode ser visto completamente diariamente. E nós também podemos, aqui nós veremos sobre a revelação especial de Deus, nós conseguimos também, ao abrir a nossa Bíblia, ver Deus e ouvir Deus falando conosco, o que é ainda maior do que todas as outras coisas. Isso que eu estou falando é algo que não faz sentido? Olha o que Romanos 1 diz. Não, antes de Romanos 1 tem alguns outros. Vamos lá, a gente vai chegar lá. Bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da Tua morada. Tomas as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e o cobriste. As águas ficarão acima das montanhas. Todas as coisas estão no seu lugarzinho, porque Deus está sustentando cada uma delas no seu lugarzinho. Então, nós temos que reconhecer isso. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles.
o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Ele está dizendo o quê? Que a glória de Deus é percebida em tudo que Deus fez. E aqui chega o ponto-chave dessa questão. Romanos 1, 18 a 22. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, a sua glória, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensatos. De forma alguma, esse texto está dizendo que por meio da revelação geral, você pode conhecer Deus salvificamente. Mas o que esse texto está dizendo é que a glória de Deus é tão clara na revelação geral que todo mundo pode ver a Deus. As pessoas, e aqui eu tenho um Calvino aqui para me ajudar com essa questão. Porque as pessoas, e esse é um pensamento muito errado, meus irmãos, que alguns têm, inclusive teólogos respeitadíssimos, de que as pessoas são culpadas por ignorância. E para mim não faz sentido nenhum. As pessoas são culpadas por rebelião, não por ignorância. É o que esse texto diz. As pessoas suprimem a verdade de Deus, que claramente é observável. Calvino vai fazer aquela diferenciação de revelação geral externa ao homem e revelação geral interna ao homem. Alguém lembra o nome da revelação interna no coração do homem? É o senso divinitatis, é aquele senso de divindade que todo ser humano tem. E a revelação geral, ela conversa com esse senso de divindade no homem. O que é que Calvino diz? Consideramos, além de qualquer dúvida, que existe na mente humana e, na verdade, por disposição natural, ou seja, em todos os seres humanos, de todas as épocas, certo senso da divindade. Ora, para que ninguém se refugiasse no pretexto de ignorância, Deus mesmo infundiu em todos certa noção de sua divina realidade, da qual, renovando constantemente a lembrança, repetidamente instila novas gotas, de modo que, como todos a uma reconhecem que Deus existe e é o Criador, são por seu próprio testemunho condenados, uma vez que não somente não lhe renderam o devido culto, mas ainda não consagraram a vida à sua vontade. Deus está renovando sempre que Ele existe, que Ele é o Criador. Como é que Deus faz isso? Revelação geral, a chuva que cai, você acordar, você respirar, o seu coração bater sozinho, o mundo girar em torno do sol, tudo que acontece, o vento, os átomos permanecerem, tudo, absolutamente tudo, Deus está dizendo: eu estou mantendo todas as coisas unidas, eu estou fazendo com que todas as coisas continuem acontecendo. É justamente sobre aquilo que eu estava dizendo. Vivemos o sobrenatural de Deus todos os dias e buscamos por Ele, oramos por cura, e temos que orar mesmo. Sabemos que o nosso Deus é um Deus que cura, sabemos que o nosso Deus é um Deus poderoso, que faz milagres muito maiores do que aqueles que nós pedimos ou pensamos, e nem sabemos de quantos outros Deus faz. Mas devemos louvar a Deus também por tudo aquilo que Deus faz, que está diante dos nossos olhos diariamente. Alguma dúvida sobre revelação geral? Sobre a glória de Deus na revelação geral? Manifestação da glória de Deus, presença teofânica. O que é teofania? É a manifestação sensorial e acomodada da glória e poder de Deus, na qual o Senhor revela
aspectos do seu ser e da sua vontade, mas não de forma plena e essencial. Mas por quê? Por que é que Deus não se mostra em toda a sua plenitude? Com o intuito de proteger o pecador de ser consumido pela sua santidade. Lembra no começo que eu falei que se Deus se mostrasse em toda a sua plenitude, o peso da glória de Deus desfaria todas as coisas, por assim dizer. Seria aquilo que filósofos chamariam de gravidade ontológica. É aquilo que tudo que o Deus é tão esplendoroso, é tão pesado em tudo que ele significa, que se Deus se manifestasse em grande força, em plenitude indizível, é capaz que tudo se desfizesse, porque não ia aguentar a glória de Deus. Alguns exemplos onde Deus ele se manifesta em teofania, certo? São vários exemplos na Bíblia, mas a aliança com Abraão, a tocha de fogo passando, consumindo os animais, na nuvem, no fogo, e tudo isso aqui mostra o que, meus irmãos? A glória de Deus dessa forma. Aqui, a aliança com Abraão, o que é que ela mostra? Um Deus que se relaciona com o seu povo, por meio da aliança, por meio do pacto. Na nuvem e no fogo, um Deus que cuida do seu povo. No Sinai, fale Deus conosco, ou fale tu conosco, não Deus. Deus demonstra um pouco da sua glória, aspectos da sua glória, e o povo cai de joelhos. No tabernáculo, a presença de Deus no meio do povo, Deus mostrando, eu estou no meio de vocês. Deus já não estava? Estava, mas existem necessidades que nós temos, meus irmãos, a nossa fé, e a questão pactual também. Deus realmente cuida de nós, e Ele sabe como nós somos, Ele nos criou. Ele sabe as limitações naturais que nós temos e Ele sabe as limitações ocasionadas pelo pecado, pelo próprio pecado. No templo, presença de Deus, na visão de Isaías, que nós lemos no começo, na visão de Ezequiel. Então, você vai ver na Bíblia vários momentos onde Deus ele mostra um pouco da sua glória, mas não na sua plenitude, de modo a que o povo reconheça aspectos do ser de Deus. Reconheça a sua bondade, reconheça o seu amor, a sua fidelidade, tudo isso é muito importante. Alguma dúvida sobre teofanias? Na Escritura, que é a revelação especial de Deus. Aqui eu peguei o Catecismo Maior e a Confissão de Fé, porque já é muito claro em como a glória de Deus se demonstra nisso. Pergunta 4. Como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? Demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus pela majestade e pureza do seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito do seu conjunto, que é dar toda a glória de Deus. Se podemos ver claramente a glória de Deus na criação, se podemos ver claramente a glória de Deus quando Deus se mostra e que Deus se revela através de teofanias, nós podemos ver claramente Deus nas Escrituras, a glória de Deus nas Escrituras. Por quê? Imagine que a teofania, ela aconteceu lá no deserto. Aquelas pessoas que viram a teofania, que viram o fogo e a nuvem, todos eram crentes, se mostram crentes na passagem do deserto? Muitos se perdem. Segunda geração é que permanece. O maná que caía do céu é uma demonstração da glória de Deus? O povo reclama. Mas nas Escrituras, meus irmãos, nós podemos saber não somente o que Deus fez, mas nós podemos ver da ótica de Deus revelada por que Deus fez, com que intuito Deus fez, como isso se liga, como isso permanece na história. Então a revelação especial de Deus, a Bíblia, ela demonstra a glória de Deus como a revelação geral não pode. Porque a Bíblia, o Espírito Santo, abre o nosso coração e nos faz entender não somente o que Deus fez, mas por que Deus fez. Nós podemos conhecer a Deus assim. E através da revelação geral, ela torna o homem indesculpável. Mas a revelação especial, ela torna o homem alguém crente no Senhor.
Então, assim, ela mostra a glória de Deus de uma maneira muito mais específica, poderosa, vívida, clara, constante. Nós vemos como Deus ele conduz a história, e tudo isso de fato mostra a glória de Deus. Pulando aqui, capítulo 1 da Escritura Sagrada vai dizer: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessários para a salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos, em diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda, e isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a Deus e a sua vontade de seu povo. Está mostrando que, apesar da criação mostrar a glória de Deus, as Escrituras Sagradas mostram a glória de Deus de uma maneira ainda mais clara, mais evidente. Porque se não fossem as Escrituras Sagradas, meus irmãos, nós nem saberíamos disso aqui. Se não fossem as Escrituras Sagradas, nós não saberíamos que Deus foi o Criador. Se não fossem as Escrituras Sagradas, nós íamos estar perdidos. Nós íamos ver Deus na natureza, mas íamos ser só indesculpáveis. Não teríamos salvação. Então, Deus seja louvado e reconheçamos a glória de Deus em todo o seu trabalho, em fazer com que ela fosse, fazer com que a Bíblia nos estivesse disposta e nós pudéssemos. Então, muitas vezes nós somos irresponsáveis com as Escrituras. É uma realidade. Mas se nós reconhecemos a glória de Deus, nós vamos amar as Escrituras, nós vamos desejar as Escrituras, nós vamos nos aprofundar nas Escrituras. Meus irmãos, a manifestação suprema da glória de Deus. Todas as outras manifestações da glória de Deus, elas são incríveis, elas mostram Deus, elas ensinam sobre Deus. Mas a manifestação suprema da glória de Deus não é qualquer coisa. É o próprio Deus, o Filho de Deus. O Credo Niceno e o Niceno Constantinopolitano, o Niceno de 325 e o Niceno Constantinopolitano de 381 dizem: e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. Porque Jesus é a manifestação suprema da glória de Deus. Porque Jesus não é uma imagem vazia. Jesus não é um fantasma. Jesus não foi uma criatura adotada. Jesus é a manifestação suprema da glória de Deus, porque Ele é o próprio Deus. É muito simples. Quem pode representar melhor alguém do que Ele mesmo? Então Jesus, luz de luz, Deus de Deus, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, consubstancial ao Pai, coeterno, essa manifestação suprema, porque é o próprio Deus, o Filho, que encarnou-se e apontou a glória do Pai em todo o poder do Espírito Santo. Então, por isso que não existe manifestação maior do que o próprio Filho. O Filho encarnado. A confissão de fé vai dizer o quê? De Cristo mediador. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo o verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tornou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo, sem pecado. E quando diz sem pecado, é sem o quê? Sem possibilidade de pecado. Sem o pecado contra o 10º mandamento, que é o quê? Aquela maquinação, aquela vontade natural que nós temos para o mal.
sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém, um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. É justamente aquilo, um Deus que representa o próprio Deus, o Filho representando o Pai, o Filho mostrando a glória do Pai. É fato que ele estava o quê? Esvaziado de sua glória. E pelo poder do Espírito Santo lançava sobre ele luz, dizendo: este de fato é o Filho de Deus. É por isso, meus irmãos, que, e me permitam rapidamente, algumas pessoas têm algumas dificuldades com aquele texto de Mateus 12 e Marcos 3. Mateus 12 e Marcos 3 falam sobre o quê? Aquele pecado que acho que todo mundo que leu a primeira vez aquele texto da blasfêmia contra o Espírito Santo tremeu. Mas o que é a questão ali, meus irmãos? Se a revelação geral torna o homem indesculpável por não reconhecer a Deus, se as Escrituras dizem claramente quem seria esse Cristo que haveria de vir, o que ele faria, quanto mais indesculpáveis, meus irmãos, são aqueles que, vendo Cristo agir, vendo Deus, o negam. Porque, meus irmãos, aqueles homens, eles diziam que amavam a Deus, mas eles não amavam a Deus. Eles queriam reconhecimento que o nome de Deus poderia dar. Parece um pouco parecido com hoje em dia, não é? Tem pessoas que não temem o nome de Deus e usam o nome de Deus para enganar, para mentir, para fazer coisas terríveis. Naquela época, existiam muitos assim. Eles diziam que amavam a Deus. Mas quando o próprio Deus aparece diante deles, o que é que eles fazem? Eles o negam, eles o perseguem e eles querem matar. Não somente isso. Reconhecendo a glória de Deus, conhecendo Isaías e todo o Antigo Testamento, ao ver o Cristo diante deles, o Espírito Santo dizendo, por meio de Atos, esse é o Filho de Deus, esse é o Cristo. O que é que eles fazem? Não, ele não é o Cristo, não. E não somente isso. Tudo que ele faz pelo poder de Satanás. Nossa, meus irmãos. Então, se a revelação geral deixa o homem indesculpável, quanto mais uma revelação tão clara e óbvia de que aquele era o Cristo, e você ainda xingá-lo, você ainda falar que o Espírito Santo é exatamente o oposto daquilo que ele é, que é ser santíssimo. É por isso que é tão direto. A glória de Deus era clara em Jesus Cristo. Não por um resplendor que emanava dele, mas por tudo aquilo que ele falava, por tudo aquilo que ele fazia. E por todo o poder que ele agia, e por todo o poder que o Espírito Santo agia por meio dele. Então, assim, meus irmãos, é por isso que aquele texto ele é tão assim, porque a glória de Deus era clara ali, ela era óbvia. E aqueles homens que diziam que amavam a Deus, que diziam, é Ele o Cristo, Ele é aquele que haveria de vir. O que é que eles faziam? Não, não é Ele não. A nós. O contrário, né? A nós e não a Deus. Era basicamente isso que eles estavam dizendo. E aqui, meus irmãos, eu trouxe vários textos mostrando e falando sobre a glória de Cristo. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aquele texto da transfiguração em Mateus 17, 2, onde Cristo se mostra, onde Cristo, por algum momento, ele mostra um pouco da sua glória. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago está dizendo, né, Tiago está falando sobre a acepção de pessoas, mas eles chamam Jesus Cristo de quê? Senhor da glória. O que é que Tiago está dizendo aqui? Ele é Deus. Havendo Deus outra hora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho.
Deus se revelado de maneira especial, mas agora falou através do seu Filho. Nos últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Meus irmãos, expressão exata do ser de Deus. Exata. Por quê? Porque Ele é Deus, consubstancial, coeterno, Deus de Deus. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome que eles. Isso aqui está em Hebreus 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Isso aqui está em João 1,14 e em João 1,18 ele vai repetir. O que é unigênito? O único gerado. Jesus Cristo não é uma criatura. Nós somos criaturas. E nós somos filhos de Deus como? Por adoção. Em Cristo Jesus, nosso irmão mais velho, nosso Senhor, o sacerdote perfeito, o profeta perfeito, o rei perfeito. Mas quando diz unigênito, está dizendo que ele é filho eterno de um pai eterno. E ao mesmo tempo que o pai é chamado de pai, o que está sendo escrito aqui, o pai eterno sempre foi pai. Porque se existisse um momento em que Deus não fosse pai, ele não seria imutável. Então, o pai eterno é eternamente pai de um filho eternamente gerado. A palavra unigênito, ela não foi escolhida sem querer. Ela foi muito pensada. Quando se diz gerado, não criado, o que está sendo dizendo aqui? Ele é da mesma glória do Pai e do Espírito. Ele sempre foi, é e haverá de ser. Então, essa palavra unigênito, ela carrega um peso tão maravilhoso, meus irmãos, que graças a Deus, Deus nos deu esse texto, porque em momentos em que heresias surgiram, e essas heresias ainda existem hoje, textos como esse, que chamam Cristo de unigênito, nos afastam e nos fortalecem contra os males desse mundo e contra as heresias cristológicas que são tão evidentes na história e ainda hoje em muitos lugares, em muitos meios. Sem o conhecimento da verdade de Jesus Cristo como Filho de Deus, não há salvação. Não há possibilidade de salvação. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A glória de Deus sendo vista no Filho, o Filho resplandecendo essa glória, essa beleza de Deus. Aí novamente que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Não há quem revelou o Pai como o Filho. E, meus irmãos, tem muitos outros textos, eu acho que pelo tempo a gente não consegue ler todos, mas eu gostaria de ler esse aqui de Apocalipse. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Uma expressão da glória do Filho, né? Uma visão que demonstra poder, santidade, perfeição e tudo mais. Então, meus irmãos, aqui são outros exemplos de textos que falam sobre a glória do Filho encarnado, entre muitos outros. A Bíblia como um todo, ela tem um intuito de revelar como Deus ama, conduz e salva o seu povo, não é? E aqui eu gostaria de 2 aplicações.
sobre isso. Alguma dúvida sobre a glória de Deus? Acho que é um tema que já é muito comum para nós, né? Mas aqui eu queria trazer duas aplicações. Primeiro, um chamado a conhecer a glória de Deus. Nós temos vivido isso aqui. Desde que o Senhor nos chamou e a conversão foi real, nós temos aprendido sobre a glória de Deus. Nossos olhos foram abertos. Vocês vão de concordar comigo que existem coisas que na conversão ficou tão claro, milagrosamente claro, que depois de alguns anos na fé, você olha e fala: como é que eu entendi aquilo tão fácil, tão rápido? E a maior revelação dessas, meus irmãos, é de fato saber que Cristo Jesus é o Filho de Deus, saber o que Deus fez em nosso favor. Mas o chamado a conhecer a glória de Deus é conhecê-lo como Ele se revela na sua palavra, contemplar as suas perfeições, reconhecer a sua majestade, deleitar-se nele como o fim para o qual fomos criados. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais enxergamos a glória de Deus. E aquela noção, meus irmãos, existem, infelizmente, irmãos, e que Deus os abençoe para que eles realmente aprendam, que acham que Deus necessita deles, que Deus necessita que eles falem glória, aleluia, Deus seja louvado, como se isso trouxesse alguma riqueza ou alguma melhoria, ou mudasse Deus de alguma forma. O reconhecimento da glória de Deus e o de glorificá-lo é o quê? O que é glorificar a Deus? É reconhecer. Não é tentar adicionar alguma coisa a Deus, é reconhecer quem Ele é. Deus é totalmente completo em si mesmo. Deus nos criou para adorá-lo porque Ele quis, não porque Ele necessitava. Então, o que é glorificar a Deus? É reconhecer quem Deus é, amá-lo, exaltá-lo, fazê-lo conhecido. Não é para isso que nós somos criados? Como diz a pergunta 1, conhecê-lo e gozá-lo para sempre? O que é que isso muda, meus irmãos? Não muda em absolutamente nada Deus, mas muda tudo que nós somos. Então essa é a primeira aplicação. Conhecer a glória de Deus, glorificá-lo, para mudar quem nós somos, para estarmos naquilo que é o propósito de Deus para nós. E a segunda, não vejam isso como uma crítica, porque eu vou tocar em algum ponto, mas o chamado a glorificar Deus em tudo que Ele nos ensina sobre si. Não vou falar da igreja perseguida, porque a igreja perseguida é uma igreja que glorifica a Deus nas condições mais difíceis. Nem vou falar do Oriente, porque eu não conheço muito. Mas eu vou falar aqui, Brasil e Estados Unidos. Vocês já perceberam que é muito comum pessoas escolherem aspectos da glória de Deus em detrimento de outros para adorar? E como isso se demonstra no louvor? É muito fácil você ver um louvor criado que louva a Deus pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua compaixão. Mas é muito difícil você ver um louvor que glorifica a Deus pela sua ira, pelo seu ciúme zeloso, pela sua justiça, pela sua vingança. As pessoas esquecem que Deus é um ser simples. Do mesmo jeito que Deus ama, Deus é irado. Deus se ira com o mal. Então é uma coisa que por exemplo, a igreja brasileira ela precisa levar muito em consideração isso. Porque quando você escolhe aspectos de Deus para adorar em detrimento de outros, talvez você esteja criando alguns ídolos. Porque Deus é um Deus completo, que deve ser adorado completamente por tudo que Ele é. Jó louva e glorifica Deus na pior situação. E o livro de Jó é um livro muito difícil, meus irmãos. É uma exegese assim, minha nossa. Eu vejo pelo que os professores falam, eu nem me adentrei muito não, mas os mestres eles falam como o livro de Jó é um livro difícil. Como às vezes o que Jó pode o que você está entendendo, Jó pode estar falando exatamente o oposto. É tipo assim, é um negócio assim, muito difícil. Mas é muito claro aquele começo.
quando Jó louva a Deus e fala: quem foi que deu? Quem foi que tirou? Louvado seja Deus. Nas nossas vidas nós precisamos adorar a Deus em todos os momentos, porque no final das contas, todas as coisas acontecem conforme Deus quer, para a sua glória. E Deus não faz as coisas como um Deus que maquina o mal. Misericórdia. Quando Deus permite que o mal aconteça, tem um motivo muito próprio para isso. Olhem para Jó de novo. Olhem a glória de Deus através da vida de Jó. Porque milênios se passaram e nós continuamos lendo aquela história. Independentemente dos meios secundários que Deus usa, seja o diabo, o mundo ou a sua própria carne, Deus estará sendo louvado e Deus continuará cuidando do seu povo. Deus continuará fortalecendo o seu povo, continuará abençoando o seu povo. Então isso é uma coisa que devemos levar em consideração. Deus precisa ser louvado por tudo que é. Nessa igreja, especificamente, canta-se muito sobre o amor de Deus. Canta-se muito sobre a compaixão, mas também canta o Salmo 2, canta o Salmo 5, canta o Salmo 11. Isso é muito bom, meus irmãos. A igreja precisa disso, porque a igreja tem dificuldades. A igreja, ela abre espaços para mentiras do mundo, para dizer coisas como: por que Deus permitiu um furacão? A terra está amaldiçoada, meus irmãos. Num furacão você vê a glória, a ira, o poder de Deus, mas nós sabemos que maior do que isso é um sangue de Jesus, que resplandece a glória de Deus em todo o seu amor, que é maior do que tudo, que é maior do que qualquer tempestade, de qualquer coisa. Cristo foi morto porque Deus agiu completamente em tudo isso. Nós éramos pecadores e merecíamos a morte. Cristo foi morto porque Deus é justo, e por causa da sua justiça sobre o Filho, é que sobre nós está a misericórdia e a graça. Então Deus não age separado. Essa é uma coisa que eu acho que os crentes precisam, principalmente no Brasil, como um todo, em todas as igrejas protestantes, reconhecer que Deus é uno, que Deus é simples, e deve ser adorado por tudo que é e tudo que faz. Eu acho que glorificando Deus dessa forma, nós estamos com o coração muito mais aberto para entender a sua bondade, a sua perfeição. É isso, meus irmãos. Espero não ter passado do tempo. Alguma pergunta? Tem o microfone. Não, veio para mim no Instagram e eu achei muito interessante que a coisa mais importante da humanidade não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus descer à terra. É isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Acho que todo mundo já ouviu falar de C.S. Lewis. C.S. Lewis, Cadeira de Prata tem umas coisas bem complicadas no livro, é o último livro das Crônicas de Nárnia. Tem umas coisas bem complicadas que são. Mas tem uma coisa que eu acho que, eu não lembro o nome da menina, alguém lembra? Da mais novinha? Não, Suzana é a mais velha que se desvia. Contei um spoiler, se ninguém leu. Mas tem a mais novinha. E aí eles entram numa casa que era pequena, e quando eles entram na casa, a casa é gigante. E aí eles ficam se perguntando, mas como é que pode e tal? E aí ela fala, um dia, no nosso mundo, dentro da manjedoura, houve alguém maior do que todas as coisas. Poxa, também um dia, um dos alunos levantaram e falaram, como é que pode? Por causa da morte de um homem, todos foram salvos. Aí Poxa, daquele jeito dele, né? Ele disse, você fez essa pergunta pelo mal, mas Deus vai converter esse mal em bem. Junte todos os homens, o pecado e a maldade dos homens, junte o mundo e tudo mais, e coloque sobre um lado da balança,
e coloque Cristo. Cristo será infinitamente mais pesado do que todas as coisas. Então acho que é isso. Deus pisou na terra, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e voltará e restabelecerá todas as coisas. Eis a glória de Deus, meus irmãos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Vou orar para a gente... Vamos orar então. Bondoso Deus, louvado seja o teu santo nome, por quem tu és. Louvado seja o Senhor pela tua ira, louvado seja o Senhor pela tua bondade, pela tua justiça e santidade, pelo teu amor. Obrigado, Senhor Deus, por ter se revelado a nós, mesmo sendo pecadores. Sustenta-nos, Pai, em tua graça. Abre os nossos olhos para que enxerguemos e amemos a tua glória. Fortalece-nos em ti, Pai. Perdoa-nos nossos muitos pecados, Pai, das nossas imaturidades. E nos fortalece, Pai, na angústia, para que vejamos a tua glória em todos os momentos. Abre os nossos olhos para amar o Senhor ao vermos a tua criação, para amarmos ao Senhor ao vermos as tuas grandes verdades escritas no teu livro, ao amarmos o Senhor, ao olharmos para Cristo. Profundamente, Pai, nos transforma pelo teu Santo Espírito. Que a nossa vida seja uma vida de glória ao Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.